como é que você falou que poderia aprofundar um pouco? Eu vou pedir e abusar da sua boa vontade de falar um pouquinho de como uma eleição tão grande pode ser tão definida em um espaço tão pequeno de distritos aí dos Estados Unidos. Bom, como vocês sabem, né, dando um passo atrás, a eleição presidencial aqui não é o voto direto, é o que eles chamam de voto do colégio eleitoral. Na verdade, são 50 eleições presidenciais nos estados e o vencedor do total de votos em cada estado leva o número de delegados de cada estado, que é proporcional à população, né? Então é uma eleição indireta, você vence o estado, leva os delegados do estado e esses delegados acabam elegendo o presidente de maneira formal. Então, na verdade, você disputa eleições estaduais, né? Tem alguns estados aliás, a maioria dos estados, assim, a gente pode falar aí quase 44, 45 estados, você consegue imaginar quem vai ganhar, se é o lado democrata ou o lado republicano, sem muito esforço. Então, são estados que não precisam de atenção da campanha presidencial, porque já sabe que vai ganhar o democrata ou vai ganhar o republicano. Só que tem estados que realmente são estados onde as campanhas presidenciais americanas elas dedicam muito recurso, muito tempo, muita atenção, porque são estados que podem ir para o lado democrata ou para o lado republicano, que nos Estados Unidos são conhecidos como swing states, né? Que são os estados que mudam de lado. É claro que o estado que é swing state, ele muda ao longo do tempo. Eu vou dar um exemplo. Antigamente, a Flórida era um swing state. Ela ia para os democratas, ia para os republicanos. Hoje, a Flórida é claramente republicana. Antigamente, Ohio era um estado que costumava ser o estado que, onde fosse Ohio, era o resultado da eleição, seja democrata, seja republicano. Agora, Ohio tem sido, mais uma vez, republicano. Por exemplo, a Virgínia era um lugar republicano, passou a ser um estado democrata. Enfim, mas o fato é que os candidatos, na minha opinião, vão ter que dar atenção para 6 estados que, para mim, são os estados críticos e que vão decidir a eleição em 2024. E são eles: Arizona, Nevada, no lado oeste, né, do país, a Geórgia. A Geórgia costumava ser um estado republicano, mas passou a ser um estado em disputa. Inclusive, o Joe Biden ganhou na Geórgia. Inclusive, os dois senadores da Geórgia, que o Senado é uma eleição majoritária, são democratas pela primeira vez. E outro estado que é importante é a Pensilvânia. A Pensilvânia é um estado de uma disputa enorme, porque é um estado que literalmente vai para um lado, vai para o outro, seja na eleição presidencial, seja no governador, seja em senador, enfim. Pensilvânia. Michigan, que é outro estado que nas últimas 2 eleições tem sido democrata, mas o Trump ganhou Michigan em 2016 e os republicanos costumam eleger senadores e governadores de Michigan. E o Wisconsin. O Wisconsin talvez seja, aí a gente pode debater mais para frente, um dos lugares mais difíceis de fazer pesquisa nos Estados Unidos, mas é um lugar que é super equilibrado, e esses 3 estados, né, Michigan, Wisconsin e Pensilvânia, eles têm uma característica que faz com que seja polarizado, porque eles têm grandes cidades metropolitanas. Eu vou dar o exemplo de Michigan no caso de Detroit, no caso de Wisconsin, Madison, e no caso da Pensilvânia, óbvio, tem Filadélfia e tem Pittsburgh, e eles têm 2 que são aglomerações urbanas com muitos votos democratas, e a gente pode aprofundar sobre isso, e também tem grande concentração de cidades pequenas e médias no estado. Então, essa disputa entre cidades pequenas e médias, que tendem mais aos republicanos, e as grandes aglomerações urbanas, que tendem mais aos democratas, é uma disputa que é a disputa real dessa eleição. Então, a gente tem que ficar muito atento a esses 6 estados, porque daí vai sair o novo presidente americano.